Vem comigo desconstruir a bagunça da tua casa. O que é bagunça para você? Qual é o conceito de casa organizada? Bem, meu nome é Shane Trintin, eu sou personal organizer e eu estou há mais de 4 anos no ramo de organização. E eu quero que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai desconstruir esse conceito e conversar sobre a bagunça na atualidade. Para a gente conversar sobre esse assunto, sobre bagunça e organização, a gente precisa entender, na verdade, 3 conceitos. Sobre a bagunça, sobre a organização e a arrumação. O nosso BOA, grave isso que eu já vou entrar nesse assunto. Antes de tudo, o que a gente precisa entender é que tudo mudou, tudo se modernizou, inclusive a nossa casa. A divisão de tarefas, por exemplo, é uma realidade atual e uma necessidade. Todos nós temos jornadas duplas, tanto de trabalho quanto de casa. Algumas pessoas têm jornadas triplas, quádruplas, enfim. Mas a gente precisa entender que com toda essa mudança que ocorreu na atualidade, dessa modernização, a gente continua organizando a nossa casa como as nossas mães faziam. Então tudo mudou, menos o jeito que a gente lida com a nossa casa. Eu quero conversar com vocês então sobre o tal BOA que eu falei com vocês. Então vem cá comigo, olha só. A gente tem a nossa bagunça, a nossa organização e a nossa arrumação. O que seria esse conceito? Começando pela arrumação. Arrumar significa colocar as coisas no lugar. Organizar significa definir um lugar para cada coisa. E o B de bagunça é que ele é um acúmulo da arrumação não feita. Então ele é um acúmulo de coisas que não foi arrumada por não ter uma organização. O que a gente normalmente faz, tá? A gente ignora a nossa organização, e a gente fica, acontece a bagunça, a gente arruma. A gente arrumou, a bagunça volta. A gente arruma, a bagunça volta. Só que cada bagunça que vai voltando, ela vai se acumulando, porque as coisas não têm um lugar para realmente ficar, para realmente estar organizado. Então agora a gente vai mexer nesse conceito, qual é a ordem correta disso tudo. A gente tem a nossa bagunça, a gente vai primeiro organizar, definir o lugar de cada coisa. Depois que a gente organizou e definiu esse lugar da bagunça, a gente vai arrumar. Depois que a gente arruma, a vida vai acontecer. E é isso que a gente precisa entender com a questão do que é bagunça. A vida acontecendo, depois que você arrumou, a bagunça vai retornar. Mas depois que a bagunça retornou, a gente não precisa organizar de novo. A bagunça vai acontecer, a gente vai arrumar. A gente arruma, a bagunça vai voltar. Só que o fato de que as coisas têm um lugar definido para se manter, tem um endereço certo, a bagunça não vai retornar na questão de acúmulo. Vai ser a bagunça acontecendo, a vida acontecendo, e não aquela bagunça acumulada que vai ficar te estressando e te causando ansiedade e tudo mais que vem de ruim com a bagunça. E quando a gente pensa na questão de organização, a organização ela é muito mais que beleza, ela é muito mais que estética. Ela é funcionalidade, praticidade, enfim. Então eu queria que vocês imaginassem comigo uma vitrine de uma loja. Imagina uma vitrine de uma loja onde tem bastante cores, bastante itens, onde se você passar por aquela loja, talvez você nem consiga enxergar o que vende ou o que está em destaque. Porque não existe um destaque, tem um acúmulo de coisas. Agora imagina uma outra vitrine de uma outra loja mais clean, onde existe uma harmonia nas cores, uma harmonia nos objetos, onde você consegue olhar para cada item e pensar assim, nossa, que lindo aquele item, enfim. Quando a gente pensa sobre isso, isso é a questão de poluição visual. E isso a gente tem no nosso dia a dia dentro do nosso guarda-roupa. A gente tem que imaginar assim, que essa poluição visual de cores, de desalinhamento, de falta de harmonia, a gente acaba tendo no nosso guarda-roupa e isso faz com que a gente comece o dia estressada, com que a gente abre o guarda-roupa, pega a primeira roupa que viu ali e fecha, tipo assim, não posso ver meu guarda-roupa. Amanhã, final de semana eu resolvo. Então a gente acaba tendo isso no nosso dia a dia. Então o que a gente faz para tentar trazer essa questão da organização para o nosso dia a dia? A gente tem que buscar uma questão de harmonização, uma questão de trazer o BOA para funcionar as coisas, para que cada item do seu guarda-roupa
tenha um lugar definido para estar, para que a bagunça não se acumule. E a gente não tenha esse estresse e essa ordem aqui do BA, bagunça, arruma, arruma, bagunça, bagunça, arruma. Então, a gente vai tentar trazer essa harmonização por dentro do teu guarda-roupa. Seguindo alguns passos passo a passo de como você pode começar organizando o teu guarda-roupa, você pode começar fazendo uma triagem, ver realmente o que tem que ir para a costureira e levar para a costureira, separar o que você pode fazer uma doação, uma venda, separar isso. Depois disso tudo, a gente vai criar categorias. A gente pode criar categorias, por exemplo, as calças com calças, calças jeans, blusas com blusas, ou a gente pode criar uma macro categoria, por exemplo, aqui vão ficar as roupas de sair, aqui vão ficar as roupas do trabalho. Então, criar um sistema que funcione para ti. Cada casa é um caso. Então, você cria essas categorias que se adequem à tua vida. Depois disso tudo, é importante você revisar se aquilo, do jeito que você guardou, realmente é prático. Se é prático para o teu dia a dia, para o jeito que funciona a tua casa. E depois disso, eu aconselho firmemente que você faça uma etiquetação. Identifique aquele lugar, para que todos da casa consigam entender a organização. A gente tem que tirar a organização que está na nossa cabeça e transferir para o ambiente. A gente não pode organizar como as nossas mães organizavam. A gente não é mais apenas a mulher que é a dona de casa. Hoje a mulher é a dona da casa, assim como o homem também é o dono da casa. Então a gente tem que mexer com essa estrutura, desconstruir alguns conceitos e trazer para a nossa realidade para que a coisa flua e a gente se liberte realmente da bagunça que antigamente foi incluída na nossa vida. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero deixar meu agradecimento. Já curte esse vídeo, compartilha com uma amiga e me acompanhe para muito mais desse conteúdo que está por vir. A gente vai conversar muito mais sobre esse desconstruir a bagunça e sobre os conceitos da organização. Eu quero te ajudar a organizar a tua casa, a tua vida. Um beijo e até!